Saudações, meus caros. Nesse vídeo vamos dar sequência ao nosso passo a passo sobre a Revolução Francesa. Segunda parte, o segundo governo da Revolução Francesa, a Convenção Nacional. É uma fase que começa em 1792 e termina em 1794. Essa imagem que eu escolhi para abrir o vídeo, ela já apresenta muito a essência dessa fase, que é o radicalismo marcado aqui pela ação dos jacobinos, marcados aqui com o gorro da Revolução, se preparando para executar o rei Luís XVI. Então veremos aqui de uma forma bem rápida o que vai acontecer nesses 2 anos bem conturbados da história da Revolução Francesa. Para chegar até essas ações, nós precisamos entender primeiro qual é o cenário em que as coisas tomam esse caminho mais radical. Qual é o cenário da Revolução Francesa no fim daquela primeira fase da Assembleia Nacional e como as coisas, os lados se dividem tanto assim. Para isso, nós precisamos entender quem eram os jacobinos e os girondinos. Essa divisão é é a origem dos termos clássicos que a gente tem na política hoje de esquerda e direita. Quando se fala tanto de esquerda e direita para definições de partidos, de posições políticas, nós fazemos uma referência a esse posicionamento dentro da Assembleia. Esse posicionamento dos políticos franceses no momento das discussões dos rumos da Revolução. Então, do lado esquerdo, nós temos os jacobinos, o lado mais radical, ou seja, o lado que queria mudanças mais bruscas, mais fortes no cenário francês, principalmente na economia. Quem eram esses jacobinos? Eles eram representantes dos grupos mais pobres entre os revolucionários, principalmente os trabalhadores da cidade, que era o pessoal bem pobre mesmo, e os pequenos burgueses, donos de pequenas lojas, profissionais liberais como advogados, enfim, que era o pessoal que organizava mais esse grande grupo dos jacobinos. Eles queriam mudanças mais efetivas, como nós vimos no vídeo anterior. Com a Constituição de 1791, a França se transforma numa monarquia constitucional. Mas essas mudanças não garantiram os direitos que esses jacobinos queriam, principalmente no lado econômico. A gente ainda estava em uma França numa grande crise econômica, com a dificuldade da distribuição de alimentos e, para piorar a situação, uma ameaça de guerra cada vez mais próxima no horizonte. Então, os jacobinos queriam mudanças políticas e econômicas de fato. Eles queriam que todo mundo pudesse votar, eles queriam medidas que protegessem os trabalhadores. Do outro lado, sentados ao lado direito da Assembleia, nós tínhamos os girondinos, os representantes da alta burguesia. Quem é a alta burguesia? São os grandes comerciantes, as pessoas que, por exemplo, controlavam ah, rotas de venda de vinhos, pessoas que controlavam, por exemplo, a produção e distribuição de tecidos em alguma cidade importante, e donos de fábricas. Essa é a alta burguesia, é o pessoal com dinheiro. São os burgueses ricos. Eles já estavam satisfeitos com o que eles conseguiram com a Constituição de 1791. Eles já tinham cortado os privilégios da nobreza, todo mundo já estava pagando imposto, e já tinham garantido a sua participação política com o sucesso na ideia de igualdade jurídica. Então, eles conseguiram mais liberdade, conseguiram acesso às discussões políticas e conseguiram se equiparar com as nobrezas no sentido de força econômica dentro do país. Mas eles não queriam, por exemplo, que
os seus trabalhadores pudessem reivindicar salários melhores. Eles não queriam que o governo limitasse o quanto eles poderiam lucrar nas suas ações comerciais, por exemplo. Então eles, olha, tá bom sim, já somos uma monarquia constitucional, o rei já tem as suas limitações, vamos parar por aqui. Como começa então essa nova fase? Como a gente tem essa mudança nos rumos da Revolução? Essas divisões entre jacobinos e girondinos já vinham se acirrando cada vez mais desde 1791, quando os mais radicais veem que ah, essa alta burguesia não está disposta a levar as mudanças adiante. E no meio disso só surgem mais problemas. Com a fuga do rei, em 1791, já surgem as suspeitas de traição. O rei já estava se encaminhando para ser destituído do cargo, ele já estava preso. Os exércitos prussianos e austríacos, que eram vizinhos ali, já estavam em clima de guerra. E a crise econômica continuava. A França não tinha conseguido resolver o problema, por exemplo, da distribuição de pão, e com essa ameaça de guerra a coisa só piorava. Então, nesse cenário, principalmente a população mais pobre vai dar cada vez mais legitimidade, vai apoiar cada vez mais os jacobinos. A situação se define de vez quando começa a invasão dos prussianos em 1792 e os grupos armados organizados principalmente pelos jacobinos, na figura dos sans-culottes, eles conseguem as primeiras vitórias desse exército revolucionário francês contra os invasores. Quem eram os sans-culottes? Era a população mais pobre envolvida com a revolução. Sans-culotte, se a gente fosse traduzir, é algo basicamente como sem calça. Porque essas pessoas elas eram tão pobres que elas não tinham condições de comprar aquelas roupas que seriam aquelas calças um pouco estranhas quando a gente olha nas gravuras da época, que seriam típicas daquele momento. Então era o pessoal bastante pobre das cidades, ou mesmo algumas pessoas do campo que acabavam se envolvendo com a Revolução. Era o braço armado da Revolução. Então essas pessoas, estando do lado dos jacobinos, já, já se forma uma pressão muito grande com os girondinos. Os jacobinos veem essa pressão, veem a legitimidade que eles estão naquele momento e organizam uma nova assembleia chamada de Convenção Nacional, em que eles vão ser a grande maioria. Alguns deputados girondinos faziam parte da convenção, mas essa assembleia foi formada para que os girondinos fossem já a minoria. Então, as primeiras ações que a convenção faz é acabar com a monarquia constitucional, declarar a república e partir para o julgamento do rei Luís XVI. Chegamos então a um dos momentos mais críticos da Revolução Francesa. Luís XVI já estava fora do poder, ele já não tinha mais autoridade, ele já estava preso, ele e a sua família. Mas ele ainda era uma figura que representava uma possibilidade de volta à normalidade, a volta ao antigo normal, digamos assim. Então ele era uma ameaça na visão dos jacobinos para que a evolução continuasse, para que as mudanças continuassem. Então é feito o julgamento em que ele, enfim, não tinha muitas chances de defesa e para piorar a situação ele tinha fugido, ele tinha tentado fugir e tudo mais. A população já não estava mais disposta a voltar à monarquia, então dali foi um passo para ele literalmente ir para a guilhotina. Então ele foi guilhotinado em 1793. Não foi o primeiro e não foi o último a ir para a guilhotina. Então, quais são as importâncias dessa ação, desse movimento? Primeiro, nesse sentido de ser um ponto de ruptura definitivo, a morte do rei foi algo muito forte, porque significou não estamos mais dispostos a voltar. Estamos dispostos a fazer qualquer coisa para que a França mude de fato.
Então foi uma vitória do radicalismo, assim, escancarada. E o segundo ponto é que, a partir do momento que o rei foi guilhotinado, a guilhotina acaba se transformando num instrumento político comum para os jacobinos. Então, a execução do rei, ela meio que abre caminho para outras execuções, que serão a marca de um dos momentos mais tensos da Revolução, como a gente já vai chegar. Bom, mas quais foram as ações gerais, quais foram as mudanças que os jacobinos conseguiram implementar de fato, abandonando aquela Constituição de 1791 e trazendo as suas próprias medidas? Primeiro, sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens poderiam votar, independente da sua renda, como era no caso da Constituição de 1791. Só quem tinha determinada renda poderia votar. Fim da monarquia, que já estava declarada, né? As terras, tanto da igreja quanto dos nobres, foram tomadas pelo governo e divididas em pequenos pedaços para vender para a população. Assim, tu consegue, ao mesmo tempo, fazer com que entre dinheiro para o caixa do governo, para tentar solucionar a crise, e ao mesmo tempo tu dá formas de sustento para a população. Tu vende barato essas terras, várias pessoas vão ter condições de comprar para fazer essa distribuição, então o governo consegue se manter um pouco melhor e tu já começa a reaquecer a economia. Outra medida que a gente poderia chamar de intervencionista do governo na economia. Os preços dos produtos essenciais foram congelados. Ou seja, o governo vai lá, determinou quanto era o preço do pão, por exemplo, e diz, olha, não pode passar disso. Até segunda ordem, até que o governo determine novamente, o preço do pão tem que ser no máximo tanto. E o salário dos trabalhadores também. Foi determinado uma ideia de salário mínimo aqui, e esses salários seriam congelados também até segunda ordem. Então, são claras medidas aqui que a gente consideraria até hoje como medidas de esquerda, de extrema esquerda, para proteger a população, para proteger basicamente a população mais pobre. Se argumentaria no meio disso, bom, mas essas medidas, ao mesmo tempo que protegem a população economicamente, tiram a liberdade de um comerciante colocar o preço que ele quer para os seus produtos. Tira a liberdade do burguês, dono de fábrica, pagar o quanto ele acha justo para seus funcionários. Dane-se. Estamos no governo dos jacobinos, eles acham que isso deve ser feito, que a igualdade econômica é mais importante do que liberdade política, então, isso que foi feito. E por fim, o governo jacobino decide terminar com a escravidão nas colônias que os franceses tinham aqui na América. Então, os franceses tinham algumas posses aqui na América Latina e tal, tinha algumas ilhas aqui, alguns territórios, e enfim, os escravos foram libertados. Então, em resumo, a gente tem uma série de ações bastante amplas, bastante rígidas, mudanças muito bruscas para modificar a organização social, principalmente para proteger a maioria da população, a população mais pobre. Os camponeses já tiveram a situação melhorada com o fim das obrigações feudais, lá no começo da Revolução, e agora com essa reforma agrária, com essa redistribuição de terras, mesmo os camponeses já tinham sido contemplados, mas a grande preocupação dos jacobinos era essa população das cidades, os grupos pobres da cidade. Mas, mesmo que nós consideremos positivas hoje essas medidas de proteção à população mais pobre, os jacobinos também acabam colocando um outro lado que, enfim, não tem como nós vermos como positivo hoje. Foi o período do terror. Como eu falei, a execução do rei Luís XVI em 1793 acaba abrindo o caminho para que a guilhotina se tornasse um instrumento de medo, de controle político. Exatamente isso que foi feito.
Assim como Luís XVI foi acusado de traição à França, a França estava já nesse momento no meio de uma guerra. Uma guerra difícil contra vários exércitos, vários países estavam se mobilizando contra a França, então a situação estava muito tensa. A França estava começando a perder territórios, esse momento a França começa a ter derrotas ali, então o medo da população começa a aumentar e começa a surgir esse medo interno, uma ameaça de traição dentro da própria revolução. Começa então a perseguição aos girondinos e a qualquer pessoa que criticasse a, a convenção, que criticasse o governo dos jacobinos. Líderes como Robespierre, principalmente, Danton e Marat, eles organizam, eles controlam o governo da convenção e começam a organizar essa perseguição, esse tribunal revolucionário, para eliminar qualquer possibilidade de ameaça a essas mudanças que eles estavam fazendo. Então, com a justificativa de proteger as mudanças econômicas que a França estava fazendo, para proteger esse governo que queria igualdade econômica, Robespierre, o principal líder da convenção, estava disposto a qualquer coisa. Na verdade, é complicado analisar isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê de fato uma defesa dessas ações de igualdade que os jacobinos estavam fazendo, uma busca pelo poder. Robespierre age durante o terror como um ditador. Suspeitas, censura, perseguições, falsas acusações, tribunais que praticamente não davam chance de defesa para o acusado, tudo isso marcou o terror. Muita gente, então, foi eliminada e tu começa a ter um clima de medo geral na França. Nem mesmo os revolucionários jacobinos estavam livres dessa possibilidade de serem acusados de traição e eventualmente serem executados na guilhotina. Como foi o caso de Danton, um dos principais líderes dos jacobinos nesse momento, um político extremamente carismático naquela situação, mas que a partir de desavenças dos caminhos da revolução com Robespierre, Danton acabou sendo eliminado. Como termina esse período do terror e como termina também esse governo dos jacobinos? Com a queda de Robespierre. Como eu falei antes, Robespierre estava se comportando como um ditador. Ele estava com controle autoritário, não só sobre a convenção, sobre esse governo que estava tentando reorganizar os rumos da revolução, estavam tentando defender o país em uma guerra, mas entre os próprios jacobinos ele estava sendo extremamente autoritário. Então todos, mesmo os sans-culottes, mesmo a população mais pobre, já estava com medo do que Robespierre poderia fazer. Esse clima acaba abrindo espaço para que os girondinos se reorganizassem, a alta burguesia se reorganizasse, e a partir do momento que Robespierre perde apoio até da população, é fácil para eles dar um golpe de Estado. Os burgueses organizam esse golpe de Estado na chamada Reação Termidoriana. Ali eu escrevi errado, eu vou colocar uma legenda para arrumar aqui. Dão esse golpe e tiram Robespierre e os jacobinos do poder, terminando assim o momento da convenção e começa assim o novo governo, como nós veremos no próximo vídeo, o Diretório. Então, meus caros, esse é um resumo desse momento mais radical, esse momento dos jacobinos, esse momento do povo no poder com a convenção. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas podem colocar nos comentários. Bons estudos, até o próximo vídeo. Abraço.